Olá, irmãos. Bom dia. Filipenses, capítulo 2 e o versículo 8 diz assim: E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Qual é o maior ato de grandeza? No mundo, as pessoas fazem de tudo para poder conseguir a aprovação uma das outras, para poder se acharem importantes, para poder terem Infelizmente, um dos caminhos que se escolhe é o caminho da arrogância. Muitas pessoas acham que são maiores, colocando as outras para baixo, de cima. E você deve saber que uma das coisas que Deus odeia são os olhos altivos. O que é isso? É quem olha para os outros como se fosse superior. E um conselho que existe aqui nesse capítulo que nós lemos hoje, bem no início de Filipenses, é que nós deveríamos considerar as pessoas superiores a nós mesmos, ou seja, tratar com respeito, com deferência e não com arrogância. No entanto, querendo subjugar as outras, querendo ser mais importante, querendo falar melhor, querendo cantar melhor. É curioso e ao mesmo tempo triste, porque isso não deveria acontecer naqueles que professam serem seguidores de Jesus, mas infelizmente acontece. Os discípulos uma vez fizeram isso e passaram um dos seus maiores constrangimentos quando estiveram com Jesus. Com certeza eles se lembraram disso com vergonha, que foi na Santa Ceia. Eles queriam achar que eram mais importantes do que os outros. Triste, não é mesmo? E o que aconteceu? Jesus vem e lava os pés deles. Que exemplo! Será que esse exemplo eu não deveria seguir também? Mas Thomas, é que as pessoas às vezes vão me olhar de uma forma errada, não vão me respeitar. Veja, o respeito você não vai conseguir sendo arrogante. Você vai conseguir, no mínimo, o medo, não o respeito. Se você assustar alguém com a força que você tem, seja ela física, financeira, intelectual, não vai fazer você maior, muito pelo contrário, vai fazer você inferior a você mesmo, a quem você é de verdade. Há pouco tempo aqui nós falamos que o forte não tem medo de chorar, não tem medo de falar das suas próprias fraquezas, não tem medo de revelar aquilo que está no seu coração. Já o fraco, sim. O fraco machuca, o fraco menospreza, o fraco desrespeita. São fraquezas de caráter. E no final, para Deus, o que mais importa é isso, é o caráter. Tá, mas você falou tudo isso e ainda não falou qual é o maior ato de grandeza. Perante Deus, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã,
o maior ato de grandeza é obedecer. E para obedecer, claro, temos que ser humildes. E o que é ser humilde? Ser humilde é aceitar a nossa condição. E qual é a nossa condição? A nossa condição é que nós precisamos de Deus. Como é que você age quando precisa de alguém? Você tenta desrespeitar, maltratar, você menospreza a pessoa? Até um oportunista, ou seja, uma pessoa interesseira, quando ela precisa de alguém, ela trata a outra pessoa como? Com cuidado, com carinho, até com bastante bajulação, não é mesmo? Pois é. E você, que é uma pessoa do bem, uma pessoa de Deus, como você tem que agir perante Deus se você sabe que precisa dele? Não seria, no mínimo, com gratidão? Porque você sabe, uma pessoa ingrata é terrivelmente complicada. Uma pessoa ingrata, ela não tem felicidade. Ela cava cada vez mais fundo e não encontra sentido na vida. Uma pessoa ingrata, ela é descrita pelo que eu falei agora há pouco, de quem é fraco. E Deus, quando fala que sem fé é impossível agradá-lo, é justamente disso que ele está falando. A ingratidão. Não é possível agradar a Deus quem não é grato. E não é possível ter fé sem se lembrar do que Deus fez. Para ter fé, nós temos que lembrar. Por isso que a Bíblia usa muitas vezes a palavra lembre-se, ou lembra-te, numa versão mais antiga. Não se esqueça de quem eu sou. Deus está dizendo diretamente para você e para mim. Não se esqueça que eu sou o Senhor. Eu te ajudo e te fortaleço. E no texto que nós lemos hoje diz que Jesus, que é Deus, como nós falamos várias vezes aqui, ele foi o quê? Obediente. Ninguém foi maior do que Jesus, porque ninguém obedeceu como Jesus obedeceu. Ninguém fez o que Jesus fez, porque ninguém obedeceu como Jesus obedeceu. Então hoje, o seu maior ato de grandeza é obedecer. O próprio Deus diz: o que eu quero não é sacrifício. Não é que você leve todo o seu salário para a igreja. Não é que você venda alguma coisa e traga para mim. Não é sacrifício. Eu quero obediência. Eu quero que você ajude aqueles que precisam. Eu quero que você seja como o meu filho, Jesus. Eu quero que você respeite os meus mandamentos. Por isso Jesus disse: se vocês me amam, vão guardar os meus mandamentos, assim como eu guardo os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. O maior ato de grandeza, com certeza, é amar a Deus. E quem ama, obedece. Então não tenha medo, porque Deus está cuidando de você. Está cuidando da sua família, está cuidando da sua enfermidade, da sua dificuldade financeira, ainda mais no momento que nós vivemos. Mas acima de tudo, Deus está preparando um milagre, porque você sabe, o impossível para você, para Deus, não é impossível. E é a oportunidade dele agir completamente na sua vida. Então não tenha medo. Haja como Jesus agiu. Que todos possam ver em você a luz de Jesus. Que todos possam ver na sua vida de quem você é filho. E que Deus te fortaleça e te encha
de vitórias. Amém? Um bom dia para você, ou uma boa tarde, uma boa noite, e que Deus te abençoe.